não imaginava que a pessoa com dependência emocional em outra poderia trair, porque isso na minha cabeça não existe, porque ela tá dependente daquela pessoa. O correto era não trair, né? Tipo, ela é extremamente apegada, mas ela trai e é apegada. A dependência emocional, ela traz vários tipos de problemas na vida dessa pessoa, inclusive a questão de traição. Então a dependência emocional tá muito ligada também à índole dela. Quem tem dependência emocional normalmente tem problema com autoestima? Com certeza. Uma das características da dependência emocional é a baixa estima que a gente diz, né? A pessoa, ela acredita ali que ela é feia, que ela não tem atributos nenhum, que ela não tem qualidades nenhuma. Então eu tenho meu parceiro, ele sempre vai ser melhor do que eu. E com isso, já vai desenvolvendo um cenário catastrófico na mente do dependente emocional. Ele já tem uma ideia formada de que o parceiro vai abandoná-lo. E ele já está pronto para isso, para abandoná-lo. Como é que essa pessoa que está com dependência emocional pode melhorar, mas que a outra pessoa não se sinta mal também com isso? A dependência emocional não é uma doença psiquiátrica, ela é uma resultante comportamental. É um transtorno de personalidade que, com o tempo, não tratada, vai sim desenvolver uma doença psiquiátrica, como a depressão, ou até mesmo evoluir para um transtorno de personalidade borderline, né? Ela já começa a ter explosões, né? Ela passa a se automutilar. Quais são os sinais assim que eu posso encontrar para eu perceber que eu sou dependente emocional do meu marido ou da minha esposa? Se ela já se conhece sendo dependente emocional desde a criação dela, genuinamente acredita que ela é dessa forma. Do nada ela tem esse processo de mudança. Será que ela não vai ter uma dissociação de quem ela é? Como é que eu sei que essa minha dependência é natural e saudável, diferente de uma dependência emocional complexa e prejudicial para mim? Cristiane Andrade é psicóloga e se especializou no estudo da dependência emocional e química, explorando as raízes do abandono e da rejeição em suas pesquisas e atendimento clínico. No episódio de hoje vamos falar sobre como a dependência emocional afeta a nossa vida, porque tanta gente fica presa em relações tóxicas e, principalmente, como dar o primeiro passo para se libertar. Se você já passou por isso ou conhece alguém que está nessa situação, essa conversa pode abrir seus olhos. A pessoa tá só repetindo um padrão e depois, se não tratar dessa dependência emocional, lá na frente vai acontecer novamente, em outro relacionamento. Como é que uma pessoa que percebe que é dependente emocional de uma pessoa e terminou o relacionamento, mas ainda sente que é dependente, como é que ela, no próximo relacionamento, ela pode diminuir essa dependência na outra pessoa? A dependência emocional é uma doença muito difícil, por quê? Porque é difícil detectar, é difícil perceber ela. Tanto é que as pessoas passam anos a fio totalmente dependente dentro de um relacionamento e não percebe. Para a pessoa se valorizar, ela precisa ter uma autoestima. Quais são os passos para ela melhorar de fato a autoestima dela? Sabemos da parte da academia, mas outras coisas também. Como lidar, como aumentar a autoestima, né? Existe uma pílula mágica que é o... Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Quem tem dependência emocional normalmente tem problema com autoestima? Com certeza, com certeza. Uma das características, né, da dependência emocional é a baixa estima que a gente diz. Né? A pessoa, ela acredita ali que ela é feia, que ela não tem atributos nenhum, que ela não tem qualidades nenhuma, né? Ela se coloca sempre abaixo do outro, se falando de um relacionamento, né? Então eu tenho meu parceiro, ele sempre vai ser melhor do que eu não estou à altura dele, sabe? Esse é o problema. Eu não estou à altura do meu parceiro. E com isso, já vai desenvolvendo um cenário catastrófico na mente do dependente emocional. Ele já tem uma ideia formada de que o parceiro vai abandoná-lo.
em algum determinado momento. E ele já está pronto para isso, para abandoná-lo. Uhum. Mas se ele já tá pronto, significa que lá na cabeça dele ele já construiu essa ideia. Só que da onde que vem essa ideia? Da família que ela teve ou de outros relacionamentos passados que construiu essa ideia de dependência emocional nele? Por conta de quando se gerou a dependência emocional, lá na infância, né? Tudo ocorre lá na infância, Tudo né? é na Não tem infância, como não fugir tem disso. como fugir disso, É. né? A gente abandono, negligência, falta de afeto, amor, cuidado, né? Até mesmo muitas vezes a gente tem pais dentro de casa, nem sempre o pai não está presente ali dentro da casa, ou a mãe, ou ambos. Às vezes eles estão dentro de casa, mas também não estão dando atenção, carinho, afeto, né? O suficiente para aquela criança. E aí ela também vai desenvolver uma dependência emocional. Então a dependência emocional é um caso muito delicado, porque muitas pessoas desenvolvem. É uma linha muito tênue, é uma coisa muito delicada. E realmente, se você não tem tempo para uma criança, não decida não ter filhos, né? É. Porque se você quer ter filhos, você precisa dedicar um tempo. Eu tinha uma Uhum. professora que ela sempre dizia assim: eu não quis ter filho, eu optei por não ter filhos, né? Porque eu não tenho tempo. Sim. É exatamente isso, de não ter tempo para criança. Só que olha só, eu estava dando uma estudada sobre esse assunto e eu vi que normalmente crianças que estão construindo sua dependência emocional através dos seus pais, normalmente elas tendem a ficar mais doente dentro da questão familiar, porque aí ela tem todos os seus parentes em volta dela. Então olha como isso mexe com a cabeça da criança, a ponto de às vezes ela ficar doente de alguma forma, encontrar a doença ou a doença encontrar ela, e ela fica ali dependente dos pais, justamente porque antes ela já estava querendo ficar com os pais. Aí ela se torna um pouquinho mais, de fácil acesso para doenças, para que ela tenha o apoio do pai. E tu vê isso acontecendo diretamente com pessoas já adultas também, onde que elas percebem que estão dependentes emocional dentro de um relacionamento, e nisso elas percebem que ali elas vão ficar doentes, não só na questão física, mas na questão mental também? Com certeza. A dependência emocional, a gente não pode caracterizar ela como uma doença psiquiátrica, um transtorno psíquico. Ah, não? Não, Tá. ela não é uma doença psiquiátrica, ela é uma resultante comportamental, né? É Ok. um transtorno de personalidade que, com o tempo, não tratada, vai sim desenvolver uma doença psiquiátrica, como a depressão, Hum. ou até mesmo evoluir para um transtorno de personalidade borderline, né, não tratado. Sério que pode vir pra isso? É, De porque se dependência você emocional pra borderline? pode evoluir, né, Nossa. porque daí a pessoa não trata, ela acaba mergulhando num abismo profundo, e aí ela já parte pra uma coisa mais grave, ela já começa a ter explosões, né, ela passa a se automutilar. Hum. Justamente, assim, eu não quero usar essa Claro que palavra depende também do grau da dependência. da negligência lá na infância, digamos. Ah, sim, sim, sim. Depende muito dos graus, né. Entendi. Se tu teve uma infância, por exemplo, com muita falta de negligência, né, com maus tratos, digamos assim, você ficou sem comer, você passou frio, que é o, né, o básico do ser humano, né. E afeto, então, nem se fala, provavelmente lá já se desenvolveu um borderline, entendeu. Sim. E tu vê, né, tudo que a gente tá falando, ó, veio de criança, aí ela começou na criança, e aí partiu para os relacionamentos dela. A pessoa tá só repetindo um padrão. E depois, se não tratar dessa dependência emocional, lá na frente vai acontecer novamente, em outro relacionamento. Como é que uma pessoa que percebe que é dependência emocional de uma pessoa e terminou o relacionamento, mas ainda sente que é dependente, como é que ela, no próximo relacionamento, ela pode diminuir essa dependência na outra pessoa? Aí é que tá, né. Aí é que entra a terapia, né. Isso. Para a pessoa poder evoluir, né. O dependente emocional, ele não percebe. A dependência emocional é uma doença muito difícil, por quê? Porque é difícil detectar, é difícil perceber ela. Tanto é que as pessoas passam anos a fio, eh,
totalmente dependente dentro de um relacionamento e não percebe. Eu tenho pacientes que eram casados há 30 anos dentro de uma dependência emocional. E que hoje, tem até uma paciente que hoje, com 50 e poucos anos, é que foi se libertar de um relacionamento onde tem dependência emocional. Então, assim, a dependência emocional, ela é muito difícil de perceber. Então, não é fácil tratá-la porque é difícil de perceber e reconhecer. Se eu não percebo, eu não vou reconhecê-la. Entendeu? Sim, mas a dependência emocional sempre vai ser ruim, porque, assim, ó, vamos lá. Se eu sou dependente emocional da minha esposa e ela me ama incondicionalmente e eu também. Boa Só que eu sou pergunta. 100%, 90% dependente emocional da minha esposa, o que eu acredito que eu seja. Uhum. Mas isso acaba atrapalhando a nossa relação de fato? Boa pergunta. Assim, nem tudo é dependência emocional, né? Tá. Porque assim, nós somos seres apegáveis e sociáveis. A gente precisa se apegar em alguém, né? A gente precisa desse apego. Ah, se eu for caracterizar a dependência emocional, o dependente emocional tem um apego excessivo pelo seu parceiro, né? Um apego, enfim, excessivo. Não é. Nós precisamos de se apegar em alguém. Só que quando essa relação ela é funcional, quando ela é saudável, não tem problema nenhum em você ter um apego pelo seu parceiro. Por exemplo, eu tenho um apego pelo meu esposo. Eu sou casada há 30 anos, mas a minha relação com ele é funcional. Eu existo dentro dessa relação. O problema está quando eu não existo dentro da relação. O problema é quando eu perco a minha identidade. O problema é quando eu não sei o que eu gosto, eu já não lembro mais o que eu gosto e o que eu não gosto em mim, ou nas minhas índoles, ou nas minhas características. E isso passa a ser um relacionamento disfuncional. Mas não tem problema nenhum em você ter um apego com a sua esposa. De você precisar da sua esposa para ser feliz. Porque desde que a gente nasceu, a gente precisa ter essa troca, né? Esse apego, né? Precisa de alguém mesmo para, né? Nos trazer alegria, um relacionamento funcional, aquela pessoa que vem para somar na tua vida. Mas quando ela te diminui, ou quando tu mesmo se diminui, né? Para caber no mundo dela, aí é que começam os problemas. Sim, essa questão da gente ser dependente emocional de pessoas, né? Porque a gente, como tu falou, somos muito sociáveis, né? Tanto que a pior coisa que se pode fazer para uma pessoa que está presa é deixar ela na solitária, que é onde a pessoa é tirada da sociedade que já Uhum. está ali na questão da prisão e ela vai para a solitária. Ali é o pior castigo que tem dentro de uma prisão. E isso é para a gente entender o quanto é importante a gente estar com outras pessoas. Só que estar com outras pessoas dentro de um relacionamento, como a gente falou, dependente emocional de outra pessoa, e na hora que ela percebe que ela é dependente emocional da pessoa, e isso está fragilizando o relacionamento dela, ela está percebendo que ela não está conseguindo mais caminhar com suas próprias pernas, pensar da forma que ela deveria pensar, ou seja, ela só pensa da forma que o marido ou da Uhum. esposa pensa, ela só faz as coisas que o marido ou a esposa faz, então ela se perde ali. E ela quer mudar. Quais são os primeiros passos que essa pessoa que percebeu a dependência emocional pode fazer para que ela, dentro do relacionamento que ela gosta, ela possa mudar um pouco, mas que não pareça que ela está tentando se distanciar da outra pessoa? Porque às vezes, eu acredito nisso, né? Se a gente quer tirar a dependência emocional, talvez a outra pessoa perceba, poxa, mas a dependência emocional não é boa para mim também, para ela? Uhum. Então, como é que essa pessoa que está com dependência emocional pode melhorar, mas que a outra pessoa não se sinta mal também com isso? Desenvolver a habilidade de alertar a outra pessoa. Olha, eu não tô legal com isso, eu não tô bem com isso. Por exemplo, né? Eu gosto de citar exemplos. Uhum. Porque como a gente já teve muito paciente, a gente gosta de trabalhar com exemplos. Eu tinha uma paciente que ela, para melhorar o relacionamento, ela abriu o relacionamento e trouxe outra mulher para dentro do relacionamento. Porque o marido gostava, né? Gostava desse tipo de prática, né? Do trisal, enfim. E aí ela abriu o relacionamento.
né? E aí, ela passou a se machucar com aquele ato, Imaginei. entendeu? Ela se machucava, ela sentia muita dor, ela sentia ciúmes, né? Ela sentia muita dor com aquilo. Só que ela não tinha coragem de dizer pra ele, ela não tinha coragem de enfrentar ele, né? Que aí é o que eu acho que tu quis perguntar. Uhum. Como que eu enfrento isso? Como que eu digo pro meu parceiro que eu não quero isso, né? É claro que a gente corre um risco. A gente corre um risco. Quando a gente estabelece um limite para o outro, a gente corre o risco de perdê-lo, né? Só que, o que que eu tenho percebido nos meus pacientes? A partir do momento que a pessoa começa a se posicionar de maneira assertiva, né? Sem brigas, sem gritaria, como diz o outro, mas de maneira assertiva, se posicionar. Olha, isso não faz parte da minha índole, né? Eu estou deixando de ser eu mesma para fazer isso não tá me fazendo bem. A conversa. Claro que a gente corre o risco de perdê-lo, mas aí a gente faz a segunda pergunta, né? Se o outro quer me sufocar, se o outro quer me modificar, se daí não sei se é um relacionamento saudável e que mereça ser mantido. O que que acontece muito? Quando os pacientes começam a se posicionar, que eu percebo lá no consultório, geralmente o outro muda. É aquela coisa. O mundo muda quando eu mudo. Ele só faz aquelas coisas com você, né? Te sufoca, te obriga a ser quem você não é, porque você permite, você não deu uma linha até aqui. Daqui você não pode passar, porque a gente tem uma linha, né? A gente tem os nossos princípios, as nossas índoles, as coisas que a gente gosta ou não gosta. Então, quando o outro ultrapassa aquela linha, aí é que complica. E a gente tem que dar uma linha. Sim. A gente corre o risco de perdê-lo, mas assim, eu vou dizer pra ti, em 80% dos casos, as outras pessoas mudam. É onde eu digo que a terapia ela acaba respingando em quem tá lá dentro de casa. Se fizer uma pessoa só terapia, já modifica todo o ambiente. Porque o outro pensa assim, opa, ela aprendeu a se posicionar, ela aprendeu a se valorizar. E aí ele vai gostando mais ainda da pessoa. É só você ultrapassar aquela barreira. É uma barreira, né? E você acha que vai perder a pessoa. Sim. Olha, eu te amo, né? Te amo muito, gosto muito da nossa relação, mas infelizmente isso eu não dá pra mim. É, mas assim, ó, vamos lá, a gente tá tendo essa conversa, né? Não dá pra mim. Na hora que a outra pessoa ouve que a pessoa que tá com dependência emocional tá se posicionando, vai ter um atrito. Vai ter um atrito. Porque ela vai mudar. E assim, ó, se essa pessoa era A no começo, e depois do relacionamento, que ela já veio A sendo dependente emocional, e do Uhum. nada ela vira B, talvez a outra pessoa não goste dela. E como é que tu vai lidar com essa situação dentro da terapia, sendo que ali depois ela conhece outra pessoa? Vai ter um atrito, fato, mas muitas vezes esse atrito é para melhora, né? Então a gente tem que se permitir, muitas vezes. A gente tem que um relacionamento, a gente tá ali para se permitir, né? É no network que a gente cresce, né? É nas relações que a gente cresce. Então, todo relacionamento vai ter atrito até acertar o passo. Eu sempre digo assim. Então a gente não pode ter medo daquele atrito, porque aquele atrito vai separar a melhora do relacionamento. E aí eu falo com propriedade que vai melhorar o relacionamento porque o outro vai perceber que tu passou a se amar, que tu passou a se valorizar. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta até o final. Não, respondeu sim. É? Mas olha só, vamos lá, tu falou de se valorizar, e é nesse ponto que eu quero tocar. Tá. Porque assim, ó, pra pessoa se valorizar, ela precisa ter uma autoestima, né? Uhum. Como é que essa pessoa que tá com dependência emocional, ela tá triste, tá agoniada ali com a situação dela, ou às vezes não também, mas ela percebe que quer mudar um pouquinho. Quais são os passos, de verdade, assim, ó, Tá. pra ela melhorar de fato a autoestima dela? Sabemos da parte da academia, mas Uhum. outras coisas também. É. Eu volto a dizer, geralmente ela não percebe. Quem percebe é quem tá ao redor e começa a falar: Ah, os Nossa, amigos? você, meu Deus, você faz tudo que o outro quer, você não tá percebendo. Geralmente ela não percebe, ela tá numa uma teia, né?
E aí ela, quando as pessoas, os parentes que estão em volta começam a falar, ela começa, será, né? E tal. Agora vamos para a próxima resposta. Como lidar, como aumentar a autoestima, né? Existe uma pílula mágica que é o autoconhecimento, né? E aí aqui entra nosso papel aí como psicólogo, né? Só que uma pessoa que é dependente emocional, ela não consegue enxergar os valores dela. Porque sim, ela tem uma estima baixa, né? Sim, ela tem todo ali um problema de inferioridade, de menos-valia, né? Perdão. Aí é lá na terapia, no autoconhecimento, que é a pílula mágica que a gente chama. E assim, ó, a melhor pílula ainda é você dar de cara com as suas qualidades, que é coisa que o dependente emocional não consegue ver. E aí é só em terapia, né? Uma psicoterapia bem elaborada, com plano de ação, consultas semanais, para que ele comece a olhar e se ver na íntegra e ver que ele, sim, ele tem qualidade, sim. Aí é onde a gente diz que, né, a lagartinha vai se transformando em borboleta. Porque quando ela olha para as qualidades e ela diz, opa, eu tenho qualidade. Tenho sim. Sim, mas isso é um processo dentro da terapia e demora um pouquinho, Mas né? é um processo demorado, porque a dependência química, a dependência emocional, desculpa, porque eu tô tão Aham. acostumada a falar de dependência Sim. química que às vezes eu confundo. Mas porque a dependência emocional realmente é um problema difícil de detectar, difícil de trabalhar, é aquilo que eu já te falei. Sim, e quais são os sinais, assim, que eu posso encontrar para eu perceber que eu sou dependente emocional do meu marido ou da minha esposa? Perfeito. Você se diminui a todo tempo para caber no mundo do outro, né? Tipo, ai, hoje eu tô feio pra receber um elogio da pessoa, tipo isso? Não, não, a pessoa de repente, sei lá, hoje eu tenho um trabalho no tal horário e teu parceiro também tem, né? Não, mas eu também tenho, esse horário tá marcado, vamos supor que tem um carro só, né? Aí o que que ela vai dizer? Ah, não, então deixa o meu, vai você, né? O meu não é tão importante, né? Então ela coloca Ah, o você vai lá do outro lado do mundo buscar uma coisa pra mim, e você sabe que você não consegue ir lá no tempo que ele pediu. Não, eu vou. Né? Aquela coisa de não saber dizer o não, né? sim. E se diminui totalmente pra fazer o mundo do outro ficar perfeito, né? Olha, eu me vi um pouquinho nisso daí, tá? Me vi um Então pouquinho nisso. vamos pra terapia. Vamos pra terapia. Ó, tá, tu falou sobre a terapia, né? Mas será que a pessoa não consegue resolver esse problema sozinha? Olha, hoje em dia, com tanta informação, né? Que hoje a gente tem o Instagram, a gente tem esse boom de informação, as pessoas estão pesquisando muito, né? Mas ainda assim é muito difícil, porque é um trabalho progressivo, contínuo, sabe? É toda semana mesmo trabalhando em cima das qualidades daquela pessoa, batendo na tecla. Sabe aquele ditado que a pedra tanto bate até que fura, Sim. né? É mais ou menos por aí. E aí tem que bater muito naquela pedra ali, né? Só que será que ela vamos lá. Ó, se ela já se conhece sendo dependente emocional desde a criação dela, e Uhum. ela realmente, genuinamente acredita que ela é dessa forma. Do nada ela tem esse processo de mudança. Será que ela não vai ter uma dissociação de quem ela é? Muito pelo contrário, ela vai se encontrar. Ela vai se encontrar nos defeitos dela e nas qualidades dela, né? E depois da terapia, será que também ela não fica com mais dificuldade de ter um relacionamento? Porque às vezes assim, ó, não dificuldade assim 100%, né? Uhum. Mas depois que tu se conhece de fato, tu acaba aumentando um pouco a régua de quem vai ser o teu parceiro. E nos dias de hoje, a gente sabe que tá um pouco complicado nessa questão de quem é solteiro. A gente sabe aí Uhum. pelos comentários no Instagram, assim, não querendo deixar, eh, falar que todo mundo tá de difícil acesso, ou todo mundo tá chato para se relacionar, não é bem isso, né, tem pessoas boas. Mas eu vejo que quanto mais a gente aumenta a régua, mais a gente tende a não se relacionar com algumas pessoas.
Será que isso lá na ponta não vai dificultar para que ela tenha um relacionamento, já que ela aumentou a régua, já que ela já se descobriu? Então, ela só vai ter um relacionamento com uma pessoa, ela vai ser mais seletiva, né. É. E vai sabe aquela questão do dedo podre, né, que eu escuto muito em terapia? "Meu Deus, Cris, eu acho que eu tenho dedo podre". Não é, é que você ainda não passou pelo processo. Quando você passa pelo processo, quando você evolui como pessoa, você começa a atrair boas pessoas, entendeu? É E porque aí ela você não vai ter problema. é porque ela para de repetir o padrão, né, na real. É sobre isso, né, a gente trabalha com não repetir os padrões de comportamento, Sim. né. Então, aí a tua vida passa a melhorar, né, começa a baixar a ansiedade, a intensidade da ansiedade, diminui a tristeza profunda, porque o dependente emocional, ele carrega uma tristeza muito profunda, é tudo em excesso, né. Porque tristeza todo mundo tem, apego todo mundo tem, né. Precisar do outro para ser feliz todo mundo, né, quer alguém para ser feliz, mas tudo isso é em excesso. Tristeza em excesso, apego excessivo, né, necessidade de ser validado. Você fez uma pergunta ali atrás, né, como é que eu né, como é que eu me vejo numa relação assim? Você tem também a necessidade de ser validado? E isso não é só para o relacionamento conjugal, né, o dependente emocional ele também leva para todas as áreas da vida dele. Inclusive pra terapia, né, Bem também. importante, e para É, terapia também. porque Bem importante a gente frisar isso, tá? porque eu sei que a gente também pode ter uma relação de dependência emocional com o psicólogo, e ele tem também o dever Provavelmente. de até poder demitir o seu paciente por ele estar sendo dependente Hum, emocional da terapia. Já hum. aconteceu contigo já? Não aconteceu de eu fazer o desligamento, Aham. né, mas eu sempre trago para o paciente: "Olha, você tá vendo que você tá transferindo para mim, né, a dependência emocional, tá vendo seu comportamento", né. Ou quando ele não se apega muito na gente também, né, quando ele não gosta muito da gente, então não há problemas, assim, de eu não tive problema ainda de ter que desligar. Ah, Sim. o problema quando acontece desligações é a transferência, contra transferência, é mais por esse motivo mesmo. Ah, tá. Caso contrário, eles se apegam muito na gente, né, o dependente emocional. Então, voltando ali o que eu estava te falando, é importante frisar, porque se você tem problema, só com a amiga, mas não transfere para outros lados, né, da tua vida, no relacionamento conjugal, com a família, aí é um indício de que você não é um dependente emocional. Tem uma característica ali, mas você não é. Ou, por exemplo, você está tendo algum tipo de problema com o seu cônjuge, né, mas na tua vida cotidiana, no teu trabalho, na tua família, é tudo normal, não é um problema de dependência emocional. O dependente emocional, ele carrega para todos os lados da vida dele. É a tal da pessoa difícil, né. Ele carrega para uma amizade, ele carrega para o trabalho, ele tem muitas confusões no trabalho, ele é demitido, é aquela confusão. E aí a pessoa acaba, né, entrando em colapso, em depressão, em tristeza profunda, né. Então eu posso dizer que essa pessoa que está com dependência emocional de todas essas pessoas, normalmente a gente sempre vai ver ela se tornando o ponto principal da festa, ou seja, aquela lá que vai chamar mais atenção e tudo mais. Sempre, ela sempre vai chamar mais atenção, né, e aí é polêmica, né. Eh, roupas curtas, né, maquiagens exageradas, a que mais fala, a que mais anda, porque ela precisa ser validada, ela necessita ser validada por todos. O dependente emocional, ele também tem um problema sério. Ele chega num ambiente, num grupo, ele já liga ali o conversor, né, como diz o outro, a ansiedade dele já sobe e ele já começa a olhar para cada um e ele já sabe se cada uma daquela pessoa aprovou ele. Então o que que ele traz muito para o consultório? "Ah, eu acho que eu tenho poderes paranormais. Acho que Deus me fala, Cris, né, que fulano não gostou de mim. Deus me fala, Deus me conta". Mas não é, a ansiedade dela que é tão grande, ela entra em estado de vigília tão grande, que ela nota cada olhar. E ali eles são pessoas mais sensitivas, são muito sensitivos e muito reativos também. Se eles entrarem num grupo de pessoas que ela identificou que ela não foi validada, a tendência dela é fugir, né. E aí geralmente vira um pouquinho antissocial ali,
prefere não enfrentar os grupos, mas ela vai tentar chamar atenção. E se for, não for aprovada, digamos assim, vai gerar um sofrimento, um episódio depressivo muito grande. Sim. Mas olha só, se tu vê que isso vem lá da infância, tu saberia me dizer que se isso acontece mais com quem tem o pai que não é presente ou que a mãe não é presente? Tu consegue distinguir isso? Olha, eu como conhecedora de causa e pesquisei, a ausência do pai em mulheres é bem pertinente, assim. Mas, assim, qualquer tipo de rejeição causa dependência. Mas o abandono do pai causa sequelas muito grandes nas mulheres ou nos homens, vice-versa, mas, né? É porque a gente acaba procurando esse padrão que a gente teve no nosso pai em outra pessoa também, Sim, né? e a mulher, né, em determinada fase ali da vida, ela, se falando lá de Freud, né, o complexo de Édipo, É. né, ela é apaixonada pelo pai, né, e aí é um problema. Mas, assim como a mãe, né, se for ausente, se for negligente, né, é provavelmente que vai ter uma dependência emocional. Tanto é que a gente vê muito, se ouve muito falar de dependência emocional. Nos consultórios tem bastante gente. É. Porque é uma coisa muito sensível, né? Hoje em dia, né, os pais que trabalham muito e dão pouca atenção para os filhos, a tendência é termos mais pessoas dependentes emocionais. E cada vez mais, E né? cada vez mais, porque hoje, né, falando do mundo de hoje, Tá, mas olha, essa questão dos pais. Como é que os pais de hoje, que estão nos ouvindo, eles podem olhar para os seus filhos para que não crie essa dependência emocional neles? Até porque é muito difícil, vamos lá, né? é difícil. Porque é um garotinho, uma garotinha que tá ali e ela precisa a todo momento que os pais estejam ali. Só que em algum momento o pai e a mãe vão ficar 8 horas fora de casa e essa criança vai ou não criar essa dependência ou outros tipos de problemas psicopatológicos. Uhum. Como é que o pai ou a mãe, ou seja lá quem for que estiver criando essa criança, pode fazer com que diminua a chance dela criar uma dependência? Então, trabalhar, todo mundo precisa trabalhar hoje em dia, né? Tanto a mãe quanto o pai, né? Eh, 8 horas fora de casa, 5 horas tu tem que estar em casa, recebendo o teu filho, fazendo um cafezinho pra ele, fazendo uma jantinha pra ele, dizendo pra ele que ele é especial, abraçando ele, porque quando a gente abraça, a gente libera os hormônios, né? Da felicidade, da alegria, abraçando. Tem que ter uma rotina, né? Ele tem que se sentir seguro, amado, né? Tem que ter a horinha de dormir, você tem que estar ali, né? Ah, mas e quando eu preciso ser? Esporadicamente tudo certo, né? Mas no dia a dia. Uma coisa é você passar 8 horas trabalhando, chegar em casa extremamente ansiosa e atribulada, né? Se trancar num quarto porque o dia não foi fácil, não querer ver a criança, não querer brincar com a criança, não querer conversar com a criança, e assim as semanas vão passando. Aí o final de semana vem, eu preciso deitar, eu preciso dormir, eu preciso me isolar, porque minha semana não foi fácil, e aí o tempo vai passando, e quando você vê, você gerou uma dependência emocional. E quando os pais são completinhos ali por si só, são felizes no casamento, só que Uhum. a mãe ou o pai tem dependência no outro, e a criança tá ali do lado, ela é uma esponjinha. Ela vai ver que a mãe é dependente do pai, não com a certeza de, ai, minha mãe é dependente do meu pai, eu vou me tornar assim. Mas criança é uma esponjinha, ela vai olhar aquilo e vai querer se tornar aquilo talvez. Como é que uma mãe ou um pai pode entrar em um consenso e conversar com essa criança sobre dependência emocional e instruir ela para que ela ou diminua ou não se torne dessa maneira? Daí é um outro plano de ação próprio para criança. Os pais têm que fazer terapia e conversar de forma lúdica, mas trabalhando dentro da dependência emocional, né? Mas É. o segredo maior é: tá bom, eu sou dependente emocional. Eu e meu marido temos um relacionamento tóxico, né? Mas eu não quero que meu filho seja assim. É fazer aquilo que eu te disse: dar carinho, dar amor, ser tá ausente, mas ser presente na ausência. De Sim. repente fazer uma ligação: "Oi, como é que você tá ao meio-dia, né? Tá tudo bem aí, né? Você já se arrumou para ir para a escola?",
Você já almoçou? Tá tudo certo? Não, mãe, tá tudo certo. Entendeu? Se fazer presente na ausência. Mas, se tu Na verdade, esse não é tão difícil, né? não é tão difícil, mas existe uma linha tênue aí também, porque, ó, se a pessoa ela tem a falta do pai, mas também se ela tem o excesso de pai ali com ela, Uhum. lá na vida adulta ela vai perceber que o mundo não é dessa forma. E aí talvez ela tenha uma dependência emocional também, porque lá atrás ela teve muito afeto? Boa pergunta. Também, também. Por quê? O Difícil. excesso de amor, tanto o amor de menos quanto o amor de mais são prejudiciais. O que que acontece, né? Quando você é uma pessoa dependente emocional porque uma característica do dependente emocional é ser muito controlador, né? Ah, é? É. O controle faz parte, né? Aquela pessoa que assim, ó, onde é que você tá? O que você tá fazendo? Me manda foto. Onde é que você tá indo? E bota no GPS. Tá olhando onde o carro tá indo. Ela vai transmitir isso para uma criança. E aí a criança vai acreditar que ela é incapaz, né, de fazer qualquer coisa sozinha. E aí ela vai desenvolver uma insegurança e uma baixa estima muito grande. E aí ela vai se tornar um dependente também. Tá, Cris, como é que eu sei que essa minha dependência é natural e saudável, diferente de uma dependência emocional complexa e prejudicial para mim? Quando as coisas acontecem em exagero, né? Aquilo que eu disse há um tempinho, quase no início aqui da conversa. Quando é excessivo, né? Autocontrole, muito ciúme. O autocontrole é uma característica ferrenha na dependência emocional, né? Muitos ciúmes, um medo terrível do abandono, que é o que rege a dependência emocional. A base da dependência emocional é o medo intenso do abandono. Então, assim, se você fizer qualquer coisa para um dependente emocional, qualquer coisa, se você olhar atravessado, sei lá, né? Para ele é como se tu já estivesse rejeitando ele. Aí o que que ele faz muitas vezes? Ele termina o relacionamento. Ah, antes que ele termine comigo, eu vou terminar com ele. Porque ele não suporta o abandono, ele não suporta, ele não aceita. Então, muitas vezes, antes de ser abandonado, ele vai lá e termina a relação. E aí a gente pensa assim, tem casos que a gente pensa, nossa, você terminou por conta disso, né? Não tinha necessidade. A gente vê uns casos assim, né? E por conta de nada a pessoa foi lá e terminou o relacionamento. Mas não é. Na cabeça dele, ele vai terminar comigo. Então, antes que ele faça isso, eu vou fazer. É bem complexo. Porque, Daí ó, é tudo em excesso. tudo em excesso, né? As coisas acontecem Não no é uma coisa excesso. saudável, não é um ciúminho. Ah, não gostei, né? Que você foi ali, né? Perto daquela pessoa, conversou com ela, mas tá tudo bem. Não é assim, não é assim que funciona. É pancadaria, é briga, é término, é confusão, é um relacionamento tóxico. É tudo em excesso. Ó, então vamos. Aqui, ó, tem duas pessoas dentro desse relacionamento. A pessoa com dependência emocional e a pessoa mais tranquila. Essa pessoa com dependência emocional, às vezes acaba trazendo a culpa pro outro. Se Porque vitimiza. e aí o outro ele vai estar ali, ele quer terminar esse relacionamento por algum motivo. E ele percebe que a outra é muito dependente emocional dele. E às vezes ela até fala que pode se matar se acabar o relacionamento. Uhum. Isso acontece direto. Muito. Ou se cortar, mostra cortes. Borderline. Então, como é que essa pessoa que quer terminar um relacionamento, ela pode terminar esse relacionamento sem culpa, sem dor? Porque assim, é muito difícil. Eu vou colocar a minha situação, que já aconteceu isso. Uhum. De ter um relacionamento muito difícil, onde a pessoa, eu não tenho certeza se ela era dependente emocional ou só tinha algum tipo de problema, não na questão de psicopatologia nem nada, mas um Uhum. problema com ela. Mas quando a gente estava pensando em terminar, ela me mostrou uma foto de cortes. Uhum. Só que como eu sou meio safo da internet, eu pesquisei essa foto na internet e vi que ela tinha só baixado da internet. E me mandou. Uhum. Então ali a gente acabou discutindo, eu perguntei o porquê dela ter mandado aquela foto, ela falou que tinha feito aquilo, mesmo eu já sabendo, e depois eu falei, olha, eu encontrei essa foto no Google e eu não entendi o porquê que tu tá mandando isso. Então tu vê, na minha cabeça, eu fiquei com medo de ela se matar.
E assim eu não consegui terminar esse relacionamento. E não consegui lá na frente. Imagina. Não consegui lá na frente. Até que ela terminou comigo. Então, como é que essa pessoa que tá do outro lado pode terminar com alguém com dependência emocional e não se sinta culpado? E, inclusive, cara, olha, eu não tive escolha. Eu achava que ela poderia se matar de fato. Uhum. Eu não tinha escolha. De verdade, eu não Sim, tinha escolha. Eu ficava com medo de lá no final eu ser o responsável sim. por E essa eu, no seu morte. lugar, pensaria da mesma forma, né? Porque é um estado de manipulação Manipulação. muito grave, muito forte, né? Então, qualquer pessoa normal, qualquer pessoa íntegra iria ficar com medo de terminar esse relacionamento, né? Porém, também é um caso que tem que ser em terapia, porque, né, como eu vou terminar sabendo que a pessoa vai tirar a própria vida? Tem que ser um caso em terapia, né? E a gente trabalhar na questão assim, olha, essa pessoa, ela apresenta um transtorno psiquiátrico, e aí não tem nada a ver com você. Você ou outra pessoa ou qualquer outro, ela vai acabar, de repente, se tiver que acontecer, vai acontecer. Não é você. Não é sobre você, não é você que vai impedir ela de fazer, ela vai fazer. Mas claro que isso é bem preparado, estruturado em terapia, né? Porque qualquer pessoa comum iria ficar com medo de fazer o término. Qualquer pessoa. Sim, é muito difícil Tu entra porque num quadro de manipulação muito forte. a gente se torna muito manipulável ali na situação, porque Uhum. eu pensava que a culpa era toda minha do que estava acontecendo. Comum, né? A manipulação, ela é pra isso, né? Pra fazer o outro se sentir culpado de tudo, né? Isso pode acabar virando jogo, por exemplo, se eu namorei com alguém com dependência emocional e eu termino esse relacionamento, eu posso repetir o padrão daquela pessoa em outro relacionamento também? Depende da dinâmica do relacionamento, tá? Não é porque tu teve um relacionamento tóxico com alguém, de dependência emocional muito grave, que tu vai ter com outro. Depende a dinâmica do relacionamento, depende a pessoa, tá? Porque às vezes eu posso ser uma dependente emocional, mas tá namorando com uma pessoa saudável. E aí eu vou aprender com aquela pessoa, por isso que eu digo, aí é um relacionamento saudável, funcional, porque eu tô aprendendo, nossa, isso não é legal. Só que o que que acontece na dependência emocional? Qual que é o pulo do gato? Geralmente um dependente, e pasmem, e aí é polêmica, geralmente um dependente atrai um narcisista. É o casal perfeito. Por quê? Porque o narcisista, ele precisa humilhar, precisa rebaixar o outro para ser feliz. E o dependente é como isso é alimento para ele. Nossa, meu Deus, tu falou uma coisa que eu liguei os pontos agora com pessoas do meu lado e É, relacionamentos de outras pessoas agora. Tu alugou um triplex na minha cabeça com essa é um informação. casal perfeito e muito comum. Geralmente, não é determinante, claro que não. Uhum. Às vezes existe um relacionamento onde só você é dependente emocional e o outro é saudável. Raro, tá? Mas geralmente atrai os narcisistas. O narcisista, ele se alimenta do dependente emocional. Ele precisa do dependente emocional para poder viver. E aí esse narcisista vai repetir um padrão e essa dependente emocional também vai repetir um padrão dentro do relacionamento com o narcisista, cara. Dentro do relacionamento. É coisa de. É um loop, não é? Até a pessoa se reconhecer no autoconhecimento, na terapia. Só que isso leva muito tempo. Leva muito tempo. Leva E muito aí a tempo. gente tem pessoas que se suicidam, aí a gente tem pessoas que se dopam, e aí a gente tem pessoas que vai para dependência química, Então tem uma relação aí entre pro dependência álcool, emocional e as- dependência química também. total, total. Porque aí ela não dá conta de nada da vida dela. Nada. Aí ela precisa extravasar em algum lugar. E outra coisa, que também vai te pasmar muito, é que o dependente emocional, ele tem uma tendência a traições, né? Pera, e o dependente emocional vai trair ou ele vai Ele procurar vai, alguém que traia? ele vai trair. Ué? Ele vai, porque assim, aquela questão de medo de ser abandonado, medo de ser trocado, então eu vou trocar antes, vou trair antes, entendeu? Nossa, Então, mas qualquer defeitinho que o outro apresentar, ele pode abrir um campo para outras pessoas. E se envolver ele precisa também preencher aquele vazio dele, né? De alguma forma. Então ele tá achando que o outro já vai terminar, que o outro vai abandonar, que o outro não gosta dele, não tá se sentindo à altura do parceiro, ele tem a tendência a procurar outras pessoas.
E uma coisa também bem comum é grave. Hum. Não é uma coisa simples. Ah, dependência emocional, modinha. Não, é sério, é sério. A outra questão da dependência emocional é que a pessoa, ela precisa, ela faz uma cena de filme, um cenário de filme na cabeça dela. Ela se apaixona por qualquer pessoa também. É assim, ó. Se ela entrou naquela porta, ela olhou pra pessoa, a pessoa olhou pra ela, a pessoa validou ela, já é um pretexto pra ela se apaixonar. E aí ela também tem essa tendência a atrair. Isso é loucura, loucura. É bem complexo. Quando tu me convidou pra falar sobre isso, eu pensei, será? Porque tem bastante polêmica aí. Tem, nisso. imagina. Mas eu não imaginava que a pessoa com dependência emocional em outra poderia trair, porque isso na minha cabeça não existe, porque ela tá dependente daquela pessoa. O correto era não trair, né? É. Tipo, ela é extremamente apegada. Mas ela trai e é apegada. É sobre isso. Então, a dependência emocional, ela traz vários tipos de problemas na vida dessa pessoa, inclusive a questão de traição. Então, a dependência emocional está muito ligada também à índole dela? O caráter é um pouquinho, né? É um pouquinho complicado, assim. Fica- Eu tive uma paciente e ela disse pra mim, assim, eu e os meus exemplos, né? Cris, parece que acho que eu sou maluca, acho que eu sou louca. Porque eu sou extremamente apegado no meu esposo, né? Mas eu traio. E homens também. Uhum. Eu sou extremamente apegada à minha esposa, mas eu traio. E eu acho que eu sou louco, porque não é normal isso. Daí tu imagina, tu te coloca dentro da cabeça de um dependente emocional. Eu não consigo. Não, de fato, não consigo me colocar na cabeça de alguém que Imagina, ama uma pessoa e trai. se a gente se colocar no lugar dele, tu imagina viver assim. Mas será que mesmo que é uma sofrência? Ele tá sofrendo ali, traindo? Sofre, sofre. Por ele Ele se estar amando. arrepende, mas faz de novo. Mas ele Porque sofre. não é sobre ele querer ou não, acontece. Aham. E aí é aquela coisa de suprir o vazio. Porque quando tu sofreu um abandono na infância, uma rejeição, tu tem um vazio, tu tem um buraco no peito, uma lacuna. E aí, quando também, assim, ó, o que que acontece também? Um relacionamento muito monótono, tudo muito igual, provavelmente ele vai abrir o campo para outra pessoa. Para preencher aquele vazio enorme dentro do peito. Mas ele só se arrepende, ele só se sente mal porque ele foi descoberto? Na traição? Ou é durante ali o ato que ele se arrepende? Não, às vezes ele se arrepende sem ser descoberto, porque ele fica com aquela indagação, acho que eu sou maluco, acho que eu sou louco, porque não pode. Eu não queria fazer isso. Ele pensa assim. Mas se ele percebe, se ele entende a situação dele, por que se torna difícil ele não continuar com isso? Se ele fizer uma terapia direitinho, ele vai entender que aquilo ali não é legal, né? Que aquilo ali machuca tanto ele quanto a outra pessoa. Mas é aquilo que eu te disse, é tratamento, é durante um tempo. Caso contrário, é aquela confusão toda dentro de uma mente. E que ninguém vê e que ninguém sabe, sabe? É o oculto que ninguém vê. Então, na questão de dependência emocional dentro de um relacionamento, ok. Mas e depois quando... Só que Pode deixa falar. eu frisar uma coisa, Aham. não é em todas as pessoas essa questão. Ah, Tem tá. gente que é extremamente dependente, pode acontecer. Isso, E pode acontecer. acontece. Ah. Tem gente que é extremamente dependente emocional da outra pessoa e não trai, porque, né, digamos que teve uma índole muito boa lá na infância, né, a mãe, o pai ensinou que isso não é legal e tudo mais, então ela vai para outros campos, ela vai para o campo do ciúme, ela vai para o campo do autocontrole, né? Isso é bom Da explicar. vitimização, é bom, É bom vamos explicar porque esclarecer. na internet é o 880, né? Sim, Ou a sim. pessoa trai ou a pessoa não trai, Não, né? vamos esclarecer. Eu gosto Não disso. é porque assim, ó, vários N's dependentes emocionais, cada um pende para uma característica diferente, assim. Então não é pro pessoal Ou tem aquele que olhar... tem todas também. Tem todos. Então não é pro pessoal olhar e pensar que a pessoa que tá com ele, Não, que é dependência não. emocional, pode trair, né? Provavelmente, mas não Não que vai necessariamente. acontecer.
Então, como eu tava falando aqui, ó, se a pessoa, ela tá dentro de um Agora relacionamento, sim, é, ele pode até não trair, mas ele sente vontade de preencher sente o vazio. vontade, De preencher o vazio, ah, sim. não, aí tu tá me deixando bem agoniado já com essas informações. É, ele sente vontade de É, preencher o vazio. Ele vai olhar, vai dizer, nossa, que tá, lindo, ele vai olhar, oh, mas que não vai sentir lindo. vontade, né? Ou sente vontade do ato. Então aí é só uma portinha pra ser aberta ali e ele Isso. trair? Uhum. É. Aí é o que eu digo, vai depender da educação e da criação Isso. e do caráter dele também. Nossa, agora eu realmente tô bem, sem exagero, eu tô bem chocado com essa informação porque Digamos eu não que é imaginava. uma pessoa que é dependente emocional, mas que veio lá de uma família conservadora, né, Tá. que religiosa. Provavelmente aprendeu que isso não é legal e ela não vai fazer. E ela vai se julgar muito. Eu, É, isso acontece comigo. A mas parte de não traição, além da própria questão da sociedade, isso uhum. tá muito ligado à minha questão religiosa também. Por isso que eu digo também, nem todo mundo é dependente emocional. Às vezes a gente tem algumas características, né? Mas isso não quer dizer que você é um dependente emocional. Outra coisa, não vai lá no Instagram se autodiagnosticar, não. Não faz isso, não. O Instagram traz informação? Traz. Mas, gente, cada caso é um caso. Você precisa ir a um psicólogo. Você precisa fazer o seu atendimento, a sua psicoterapia, o seu autoconhecimento. Cuidado, porque às vezes você vê um negócio no Instagram e você acha assim, pronto, sou um dependente, sou um borderline. Se tu der uma palestra hoje lá na clínica, todo mundo se denomina borderline, narcisista, TDAH. psicopatia, TDAH. Não é sobre isso, não é sobre uma característica ou outra que denomina, porque a dependência emocional em si, ela é grave. É isso que eu tô te dizendo. É Vai para um multifatorial, campo né? bem maior do que a gente pode imaginar. É multifatorial, porque ó, a gente falou da internet, mas também tem toda a questão midiática dos filmes de Hollywood, os filmes da Disney. E o Dependente Emocional é um filme de Hollywood na cabeça É um dele. filme de Ele Hollywood, vive num fantástico mundo de Bob, assim. na fantasia. Tudo pra ele é na fantasia total. E aí é onde ele pensa que ele tá ficando maluco. Nossa, mas por que que eu me apaixonei pela pessoa? A pessoa nem sabe que eu existo. E aí já idealiza ali uma cena de casamento na igreja ou um sexo casual e fatal, como as cenas de filme. Aí chega lá, vai trai e vê que não tem nada daquilo ali, entendeu? É, tá muito ligado também à ansiedade, né? Já que ele olha pra essa pessoa e cria histórias na cabeça dele. A Uhum. dependência emocional tá muito ligada com a ansiedade e depois a depressão, caso ela não seja tratada, então, né? Muito ligado. É muito comum. Outra coisa muito comum, assim como um dependente, um narcisista, um dependente e a depressão e a ansiedade. Então pode ocorrer uma depressão lá no finalzinho se não tratado. Com certeza, com Mas certeza. isso pode ocasionar problemas, assim, em questão de suicidas também? Com certeza, se não tratar, né? Porque tu imagina, né? Se coloca na mente de um dependente emocional e ele viver tudo isso a todo tempo e a todo momento. Vai chegar uma hora que ele vai cair na cama e não vai querer levantar mais. Vai acreditar que se morresse seria muito melhor. Aí as ideias e pensamentos de morte, né? Ideias suicidas, pensamentos de morte. Tu falou que ele entra numa sala e dá uma olhadinha pra mulher ali e ela olhou pra ele, deu um bom dia mais diferenciado pra ele. Ele já cria toda essa história. Não tá muito ligado ao ego da pessoa também? Pode ser que sim, mas assim, tá muito mais ligado à fantasia e a Fantasia. preencher o vazio. O dependente emocional também ele precisa muito da dopamina, né? E como tu tem uma depressão, tu já tem uma baixa autoestima, uma desvalorização, ele precisa da dopamina para viver. Então ele cria né, esse cenário na cabeça dele e aquilo libera uma energia, uma dopamina e aquilo faz com que ele se sinta vivo, né? Então, já que a gente tocou no assunto de dopamina, a gente faz uma correlação com TDAH. Se uma pessoa tem Mas vamos TDAH, ela tem uma relação, ela tem a possibilidade de se tornar uma pessoa dependente emocional, já que ela busca essa dopamina em outras pessoas? O TDAH, os TDAHs, eles são pessoas inseguras, muito inseguras também, assim como o dependente emocional. Eu faço uma associação, né? Num grupo de pessoas, o dependente emocional precisa ser validado, o TDAH também, porque ele foi muito rejeitado. Ah,
Ah, tá. Geralmente um TDAH tem dependência emocional, porque ele foi muito rejeitado. Ele foi uma criança que ele batia, derrubava tudo, que ele não parava, uma criança que foi rejeitada, uma criança que ninguém queria por perto, e querendo ou não vai desenvolver uma dependência emocional. Entendi. Isso que loucura. Uhum, Então, ô Cris, a gente falou sobre o relacionamento em si, né? De duas pessoas, ok. uhum. Mas e depois, logo no término? Como é que funciona a dependência emocional depois do término? Depois do término, não tratado? Depressão profunda total, estado de cama, a pessoa ela passa a se dopar mesmo, né? Tomar medicações, ansiolíticos, sem receituário, né? E ela quer só dormir, ficar dentro do quarto trancada, e aí vai virando aquela condição antissocial, né? E aí, as drogas também estão muito relacionadas. Muito relacionado e assim, pode gerar uma crise de ansiedade, transtorno de ansiedade e crise de pânico, agorafobia. Então, assim, é muita coisa. Muita coisa. E, e já que ela saiu de um relacionamento, vamos supor que ela estava numa dependência emocional, o marido dela, e ela trabalha na mesma empresa. Os cargos deles não têm relação. Eles terminaram o relacionamento de 5 anos, vamos supor. E ela é dependente emocional. E ela vê ele todos os dias no trabalho. Como é que essa pessoa que tem dependência emocional pode conviver com essa pessoa dia a dia? Dificilmente, ela vai sofrer muito. Vai ter que se mudar dali. Provavelmente ela vai sair, porque para ela ela não consegue fazer esse. E aí é aquela coisa que a gente diz em consultório, aquilo que prejudica a tua saúde mental, né? Então a gente precisa deixar aqui para outros rumos, né? Mas não é sobre o outro, é sobre ela. Na verdade, ela tem que tratar o que tá dentro dela, né? Exatamente. Mas, a princípio, a primeiro momento, o que que a pessoa aprendeu lá na internet? Que aquilo que afeta a minha saúde mental tem que cair fora, né? E aí ela vai caindo fora. E aí vai cair fora de quantos empregos, e aí vai cair fora de quantas coisas, né? Até se tratar de fato, né? Até se Entender o que tratar está de fato. acontecendo. É isso aí. E continuando nessa parte da dependência emocional pós-término. A gente tem acesso à internet. Eu falei isso em um episódio passado, que eu não sei se vai ao ar, se já foi ou não. Mas eu falei sobre a questão de orbitar a pessoa. Então, vamos supor, né? Eu terminei um relacionamento, mas eu ainda sigo ela no Instagram. Eu ainda tenho o número dela, eu ainda tenho as fotos. Tu recomendaria fazer o quê nessa parte? É como se tu fosse um masoquista ali, né? Tu gosta, tu se sente bem sofrendo, olhando e chorando. Tem que tirar, né? Tem que bloquear o Instagram, tem que sair fora. Na verdade, assim, na realidade, você tem que fazer uma terapia para superar e poder ver tudo isso e, né? Tudo certo, não deu certo, não estávamos num bom momento. Teria que superar, mas e aí, né? Não é fácil, até superar é bom dar uma cortadinha, né? Para não ficar instigando aquela tristeza profunda, aquela, né? É que a gente vai querer buscar. Se a gente tinha aquela questão de dependência emocional no parceiro, a gente vai querer buscar depois, vai querer ver os stories dela, vai querer ver o Uhum, que ela tá postando, vai querer ir em restaurantes ou em locais onde que essa pessoa estava para tentar encontrar ela. uhum. E ela vai ficar orbitando ali em cima dessa pessoa, Aí né? tu imagina se é um narcisista. Hum, Pensa. Ele vai passar com um rolo compressor em cima de ti, né? vai. O que geralmente acontece, né? Nas relações dependente e narcisista. Então, assim, é complicado. Tá, mas eu não entendi o que o narcisista vai fazer depois do término. Se tu pedir pra voltar, ele vai dizer não, né? O narcisista. Ele vai te pisar. Ele vai, ele vai te fazer sofrer um tempo, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Até ele decide, não, agora eu vou lá e vou dizer que eu amo, né? Jogar aquela migalhinha, né? Chutar cachorro morto. Jogar aquela migalhinha. E aí é complicado. Realmente, quem é dependente emocional precisa de tratamento. Caso contrário, vai gerar muito sofrimento, né, para a vida dele, para o cotidiano dele. Ele transfere para os filhos, ele
transfere para a família, para os pais, é muito sofrimento. Então, o ideal, depois de um término de relacionamento, você estando nessa parte de dependência emocional, é parando de seguir, parando de Sim, conversar com a porque pessoa. você vai sentir tanta dor que você vai provavelmente apelar para o álcool, drogas, medicações, e aí vai te fazer muito mal, né? Até que a gente vá tratando isso, é bom não olhar. Então, a droga sempre vai estar relacionada ali. Sempre, geralmente, tá? A gente encontra, né? Eu trabalho com dependência química e nas clínicas a gente encontra muitos casos de dependência emocional. Depressão, né? Dependência emocional, depressão. E aí eu sempre digo uma coisa que é a dependência química em si, não tem como deixar de falar dela, né? É a cereja do bolo, tá? E aí eu digo assim, o que que é? Qual é a raiz? Eu preciso acertar a raiz. Eu preciso acertar o coração do negócio, da doença. Porque a dependência química é só a cereja do bolo. O que aconteceu na vida dessa pessoa, desse indivíduo, né? Se eu não tratar a dependência emocional, no caso de uma pessoa dependente químico, que é um dependente emocional não diagnosticado, digamos assim, se eu não tratar, e se eu ficar focando na dependência química e não tratar as comorbidades, os traços de personalidade, aí a gente tem vários, narcisista, psicopatia, dependente, borderline. Se eu não tratar o X, a raiz, eu não vou tratar a dependência química. Não tem como, né? Tá muito interligado Não, as porque coisas. ele vai deixar de usar droga, ele vai ficar 9 meses na clínica ou fazer um tratamento, enfim. E aí a dependência emocional tá lá, né, que é o que estava acontecendo muito. Os profissionais estavam focando na dependência química e não focando no X, né, no coração da doença ali. Então, eu sempre falo para os familiares, olha, eu preciso tratar, né, se for um caso de dependência emocional, a dependência emocional. E vai um tempo, é devagarinho, é passinhos de tartaruguinha. Então, a gente pode falar sobre. A gente sempre vai repetir esse padrão, né? Então, de toda vez que a gente for se relacionar com alguém, a gente vai procurar a mesma pessoa que eu procurei ser dependente emocional dela, né? Então, como é que no próximo relacionamento eu posso perceber esse meu padrão e já dar uma cortada nele? Tipo, é fácil Tem reconhecer que, esse padrão? quando tu tá evoluído e tratado, tu vai cortar. É muito mais fácil. Tu vai dizer assim, epa, aqui não é pra mim. Já vai logo de cara, já vai dizer, eu não gosto disso, Sim. né? Por exemplo, no caso daquela paciente que abriu a relação. Você já diria logo ali, não, a minha índole não permite. A minha criação não dá, eu não suportaria. Já cortaria o parceiro e a pessoa, opa, né? Respeitar, porque aqui não dá. Ela não quer, ela não gosta e tudo certo. E desculpa a pergunta, mas eu fiquei curioso. Eles chegaram a terminar depois disso? Ou continuaram Não na relacionando? terminaram até hoje. É? Tá? Então Tá em conseguiram conversar tratamento, melhorzinho, entender como é que tá o processo do relacionamento. Ela era uma pessoa com dependência emocional ou tinha outros problemas? dependência emocional e Entendi. dependência do álcool. Então a gente pode ver que a dependência emocional a gente consegue aceitar quase tudo, né? Inclusive outra pessoa no nosso Quase relacionamento. tudo tu aceita. Tudo, tu não consegue estabelecer uma linha de limite. Tu não consegue falar não. Sim. Mas também, por outro lado, é muito controlador, muito ciumento, sensitivo, reativo. Qualquer coisinha você reage e reage de forma brusca. Quando tu fala sensitivo, o que seria essa sensitividade? Sensitivo, de achar que você é paranormal, né? Ah, aquela pessoa olhou torto pra ela, não gosta de mim, não. Eu tô fora, eu não vou me relacionar com esse tipo de gente, não. Deus já me mostrou que não é pra mim. Isso é uma sensibilidade aflorada, né? Hum, E às vezes ela não tá errada. É? Não. Porque às vezes ela chegou ali num ambiente com uma roupa extravagante, a Ah, tá. pessoa realmente reprovou ela. Mas será que ela não tá. Vamos lá, ó, se ela já veio de vários grupos, né? Que olharam torto pra ela. Ela visualizou ali como um padrão. E se ela chega lá em outro grupo e essa pessoa só olha assim um pouquinho, da mesma forma que os outros, só que não repete o mesmo, da mesma forma, ou seja, só olhou. Mas o primeiro grupo Daí olhou de uma você forma ruim. aprovou ela, daí você vai ter uma amigaça. Mas será que ela não vai olhar isso como a mesma forma que ela olhou pro primeiro grupo? Vai depender da tua expressão, né?
É? Vai depender muito da tua expressão. E ela vai pegar minuciosamente. Tipo VAR, assim, sabe? Ela vai fazer uma análise. Não, ele me olhou e ele me validou, entendeu? Ele se interessou por mim. Ou ele me olhou e me reprovou. De- Caramba, deve ser um sofrimento gigante É dessa pessoa gigantesco. por achar que tá todo mundo olhando pra ela. Mania de perseguição é uma característica. Como assim? Ela se sente Todo perseguida? mundo a persegue, todo mundo tem inveja dela. Também são Hum, pessoas invejosas. Que é? inveja é a polêmica de novo, né? Uhum. Inveja é uma emoção e ela é comum, mas são pessoas invejosas e todo mundo tem inveja dela. A grande maioria. Aí tu imagina. Aham. Bem estranho isso, toda essa questão. Ah, assim, ó, a minha questão aqui do meu podcast é ser um estudante, né? Como eu te falei lá no comecinho. Então, tudo que eu faço aqui, eu tô com o meu caderninho para escrever. E eu gosto muito que as pessoas venham aqui e instruam a outra pessoa também, para que ela tenha uma vida melhor, né? Uhum. Então, a gente sempre tem uma coisa, umas frases, ou até um textinho pronto na nossa cabeça, caso a gente tenha a possibilidade de ter um megafone para falar para todo mundo, do mundo inteiro. O que tu teria para falar para todo mundo que tá tendo um relacionamento difícil ou está em uma dependência emocional com alguém? O que tu falaria para essas pessoas para que elas melhorassem de vida? O de praxe, primeiramente, Terapia, né? buscar ajuda profissional. Uhum. Isso é o de praxe, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer pra você, cara, você precisa se valorizar. Te valoriza. Ou quando é que tu vai te valorizar? Não adianta, a pessoa não vai conseguir sozinha, porque ela não vê valor em si. Ela não vê as qualidades dela. Então, primeiramente, buscar ajuda profissional urgente, né? E sim, começa a prestar atenção nas tuas qualidades. Começa a trabalhar por você. Começa a olhar, assim, é nos mínimos detalhes, é no dia a dia. O que você gosta? Uma pessoa que é dependente emocional, ela depende muito da opinião do outro. Ela não sabe nem que roupa botar. Ela é indecisa. Então, assim, que tipo de roupa você gosta? Que tipo de comida você gosta de comer? Que tipo de lugar você gosta de frequentar? Você tá fazendo academia? Você tá se cuidando? Ah, não, porque o meu parceiro, ele não deixa eu ir pra academia. Ele não gosta. Aí você deixa até a tua saúde de lado porque o parceiro não gosta. Então tá na hora da gente começar a olhar pra gente. E você tem que existir dentro de um relacionamento. Se você não existir, se você não tiver identidade, se você não souber o que você gosta e o que você não gosta, não reage. Só que eu entendo que é difícil, né? Para o Muito dependente difícil. emocional. E leva muito tempo, né, querendo ou não. Aliás, assim, ó, para quem não quer levar esse tempo todo, como a Cris falou, terapia. E às vezes a gente olha pra terapia como antigamente ainda, né? Tem muita gente achando que a terapia é pra louco. Ainda, em 2024 eu já Ainda, é ouvi isso. triste, mas sim. É, mas a terapia vai ajudar demais a pessoa a se autoconhecer. Ah, mas eu posso encontrar na internet. Poder pode. Mas ela não vai estar assim, ó, tu vai desse ponto pra esse, pra esse. Na internet, tu vai catar um vídeo aqui, depois um vídeo ali, depois um vídeo ali, e aí na tua cabeça tu vai estar com aquela obesidade intelectual, não vai Uhum. conseguir construir o seu raciocínio crítico, mas lá na terapia, essa ajuda vai vir organizada, vai vir de uma maneira onde que a pessoa vai entender de fato o que está acontecendo desde da questão familiar, desde os primeiros relacionamentos, até Uhum. agora na questão que ela está vivendo agora, não é? É, porque não adianta, né? A pessoa ela tem que chegar na terapia, ela quer saber. Tá, eu sou Uhum. dependente emocional, mas por quê? Né? Por que eu sou dependente? Onde é que tu entendeu que eu sou dependente emocional? Da onde tu tirou isso? E aí, ali na terapia, a gente vai explicar. E ela vai dizer: Ah, é verdade. Né? Outra coisa bem comum que a gente faz na terapia é levar os sintomas, pedir para a pessoa ler e ver se ela se reconhece. Não é nem você que tá falando. Ó, você é dependente emocional, né? Como psicólogo. Leva os sintomas para o paciente e ele começa a ler. Meu Deus. E começa a ler. Meu Deus. Nossa, eu todinho, né? Nossa, tudo que tá aqui sou eu. E aí ele mesmo vai se denominar dependente emocional.
E aí ele vai entender que a gente não tá brincando, que não é uma brincadeira. Eu vejo muito isso, que, assim, a ciência, o que que ela faz para estudar um caso, né? Ela tem que ver de fora, né, aquele caso, para conseguir estudar e para conseguir resolver aquele problema. Só que quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue estudar ele. Ou seja, quando a gente é dependente emocional, a gente nunca vai conseguir ver os nossos problemas. Mas, se tiver uma colega, um colega que é dependente emocional e está passando pelas mesmas coisas que tu, é mais fácil a gente ver os problemas nelas e tentar resolver esse problema do que nós mesmos. Certeza. E De aí, tão difícil que é, né? e aí a terapia é isso. A terapia é te ver em terceira pessoa. É te fazer ver em terceira pessoa, onde que tu veja os teus próprios problemas fora deles, para que a gente consiga resolver eles. Por isso que eu Com bato certeza. na tecla de terapia. Terapia é muito importante. A gente ainda encontra muitos desafios na terapia. Sim, As pessoas acreditam sim que é coisa pra louco, né? Coisa pra, enfim. Mas não, quem tá fazendo terapia tá bem. tá. Pergunta aí pra quem tá fazendo terapia. Quem tá fazendo terapia, a vida tá voando. É, E aí, se você ficar perdendo tempo, né? Sua vida vai ficar do mesmo jeito que tá. sim. Então, E tem que achar um. eu faço terapia. É, o que é bom. Opa, Opa! tá vivo. Então, a questão da terapia, como tu falou. Tu atende online também? Atendo Atende online, online? presencial, em casos complexos domiciliar. Legal. E como é que as pessoas podem te achar? Tem Instagram, alguma coisa Tem assim? Instagram, psicóloga Cristiane Andrade Fortuna, Cristiane com CH, que a mãe resolveu dar um charme ali pro Colocar um nome, Hzinho fica é um bonito. Hzinho ali. E é isso aí, tô lá, né? Tento estar sempre na ativa nos stories, Hum, né? E de vez em quando a gente faz uns vídeos lá pra tá levando informação, porque isso. a intenção é levar informação. E aí, assim, a gente é psicólogo, a gente, né, tá no meio de amigos e tal, a gente vê tantos casos de dependência emocional e muitas vezes a gente não pode, né, tá transferindo. Então, assim, eu vejo quanto as pessoas precisam de terapia. Verdade. E aquelas pessoas também que tu disse que, a pessoa tá passando por isso, já tá num processo evoluído e tá vendo outras pessoas, né? E só que não pode ajudar, não tem como, é só em terapia. Só em terapia. O próprio dependente, ele não vai aceitar. Nem de mim, que sou psicóloga e amiga, ele não vai aceitar. É muito difícil, né? Já É tá na muito, cabeça dele é já. muito difícil reconhecer, porque é muito difícil de identificar aquilo que eu estava falando lá no início. Sim. E além de dependência emocional, o teu principal foco é na dependência química, né? O foco é hoje eu foco muito em dependência química, mas assim, né? Quem trabalha com dependência química, ele trabalha com todo tipo de transtorno. É Hum, aquilo que eu disse, a gente trabalha mais com a raiz e o X do problema do que a própria cereja do bolo, que é a dependência sim. química, né? Então a gente tem que entender de tudo. É transtorno borderline, bipolaridade é muito comum, transtorno depressivo, dependência emocional. Então isso aí, eu digo que quem trabalha com dependência química vai entender de tudo um pouco. É muita, muita, Não muita querendo coisa puxar ainda. sardinha, mas já puxando, né? Ah, não, com certeza. Porque a experiência, a estrada, porque pegar uma clínica para trabalhar, a gente acaba adquirindo muita experiência, né? Cris, muito obrigado por ter vindo aqui no meu podcast. Adorei. Tu, como eu falei, tu alugou um triplex na minha cabeça gigante, porque tem muita coisa que eu não imaginava que dependentes emocionais poderiam fazer. Claro, não são todos eles, como a gente falou, existe um equilíbrio Sim, ali existe. entre pessoas que fazem ou não. Mas eu queria deixar bem claro para vocês que a dependência emocional é algo que dá de tratar na terapia. E se tu tá passando por uma dificuldade, vamos lá, vamos pesquisa um pouco, é, procura uma terapeuta, um psicólogo, né, no caso. Se você não tem dinheiro, tem faculdades que fazem de graça Tem, também. gratuitamente. Tem Tem nos também, postinhos de saúde também. exatamente, o SUS, né, que também faz isso. Uhum. Então, se você está com algum problema, busca uma terapeuta. Aqui, nesse meu podcast, a ideia é instruir vocês para vocês procurarem ajuda. E caso você tenha algum problema, comenta aqui nos comentários, seja ela de dependência química. E eu acredito que a Cris vai voltar aqui para a gente falar sobre dependência química. Então, se você tem algum problema com drogas, seja ela qual for, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio a gente traz a Cris para tratar sobre isso. As redes sociais da Cris vai estar aqui na descrição do vídeo, as minhas também e a do Senso Comum também aqui na descrição do vídeo, incluindo o canal de cortes nosso aqui do Senso Comum. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto e tchau, tchau.